Muito bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo vou falar sobre o que aconteceu na cimeira entre os Estados Unidos e a China. E vou resumi-lo em 5 pontos. Vai ser muito simples de perceber e de seguir aquilo que foi a cimeira mais falada. E por ser muito falada é que ocorreu num ambiente de forte tensão entre os dois. Washington, aliás Trump, procurava compromissos económicos e estratégicos concretos, como compras chinesas, previsibilidade comercial e cooperação na crise do Irão para reabrir o Estreito de Hormuz, obviamente. Tema mais importante e mais falado ultimamente. E Trump, nesse sentido, pretendia demonstrar capacidade de negociação face à pressão interna dos preços de energia e aos ciclos eleitorais. Aquilo que Pequim priorizava era a redução de tarifas e o reconhecimento como potência global. Embora tenham criado mecanismos bilaterais como o Board of Trade e o Board of Investment para gerir disputas, o conceito de estabilidade diferia para cada lado. Para os Estados Unidos, significava evitar uma crise, enquanto reforçavam a sua vantagem tecnológica e militar. Para a China, significava ganhar tempo e evitar uma frente ocidental unida. A cimeira funcionou assim mais como uma gestão de competição estrutural do que como uma reconciliação. Mas já vamos ver como é que termina a cimeira. Vamos olhar então para os 5 pontos discutidos na cimeira. O primeiro é Hormuz e a segurança energética global. O Estreito de Hormuz foi central devido ao impacto da crise no Irão nos mercados energéticos, daí ser um tema com atenção global total. A China adotou uma postura pragmática. Apesar de aliada do Irão, é muito prejudicada por bloqueios marítimos, defendendo a reabertura de Hormuz, sem um controlo militar excessivo. É isto que eles querem. Contudo, Pequim não tem pressa em ajudar os Estados Unidos, já que Washington, focado no Médio Oriente, vai libertar a pressão sobre o Indo-Pacífico, obviamente. É onde existe uma forte pressão marítima chinesa a países aliados da América. Ao mesmo tempo, a China evitou uma guerra total que afetasse as suas exportações, pressionando o Irão discretamente sem se alinhar com os Estados Unidos. Adicionalmente, a China tem mostrado uma forte resiliência. Para quem diz que a China ficou muito afetada, a China, através de reservas, carvão e veículos elétricos, anulou o uso de petróleo por Trump como uma arma de pressão. O efeito de Trump não foi assim tão forte para a segurança energética chinesa, que transformou a crise numa vantagem relativa temporária. Ou seja, Hormuz prejudica a China, mas a China mostrou resiliência e deu a volta. Agora vamos falar sobre semicondutores. Eles foram a grande ausência da cimeira, e aqui vou ser muito breve. Embora a competição tecnológica, como toda a gente sabe, seja o núcleo da rivalidade bilateral, os controles de exportação sobre chips avançados não foram debatidos publicamente. Esta ausência reflete o adiamento da disputa mais complexa. Sabemos que o acesso da China a chips para inteligência artificial, defesa e computação continua a ser a prioridade crítica de Washington, enquanto Pequim mantém o foco da autossuficiência e na substituição de fornecedores ocidentais por alternativas domésticas. Vamos ao terceiro ponto. O resultado mais visível nesta cimeira foi o compromisso chinês de comprar 200 aviões da Boeing, além de bens agrícolas e motores da General Electric, que para muitos resulta numa vitória política imediata para Trump. No entanto, os avanços foram limitados. Não houve redução substancial de tarifas, tréguas duradouras ou cedências em áreas sensíveis como terras raras e semicondutores. Apesar da presença de grandes executivos como na Apple, Tesla e Nvidia, a diplomacia permaneceu estritamente transacional e focada no curto prazo, sem resolver as causas profundas da rivalidade económica. O grande tema e o mais sensível, Taiwan. Mesmo sem destaque nas declarações públicas dos Estados Unidos, Xi Jinping alertou que esta é a questão mais crítica e que a sua má gestão pode levar a um conflito armado entre os dois. Trump manteve a ambiguidade estratégica e evitou garantir o apoio militar dos Estados Unidos em caso de ataque.
levantando dúvidas sobre futuros pacotes de armas para Taiwan. Atrasos no envio de mísseis e drones enfraquecem a dissuasão da ilha. Para Pequim, a hesitação sinaliza fraqueza. Para Taiwan, há o risco de ser usada como moeda de troca comercial. A cimeira não alterou formalmente as políticas, mas pôs a pressão contínua da China sobre a ilha, e é isto que importa mencionar: a exposição das intenções chinesas a Taiwan. A agricultura, quinto ponto. A agricultura ilustrou os limites da diplomacia transacional. As promessas chinesas de comprar soja e outros produtos servem como ferramentas políticas de curto prazo. Dão uma vitória eleitoral a Trump no Farm Belt e custa um pouco à China, que precisa de importar alimentos e ganha margem para negociar tecnologia. Contudo, estes acordos não resolvem problemas estruturais. Se as compras falham, as janelas ideais de colheita, os importadores chineses recorrem a concorrentes como o Brasil. O setor agrícola tornou-se uma arma geopolítica, permitindo a Pequim retaliar em momentos de tensão. Esta cimeira confirmou que estes anúncios apenas aliviam pressões imediatas, sem travar a perda de competitividade dos Estados Unidos e diversificação da China. O acordo agrícola nessa cimeira foi só, como se costuma dizer, para o inglês ver, ou neste caso, para o eleitor americano ver, uma fachada de cooperação e sucesso comercial que na prática não muda a direção profunda da rivalidade nem garante uma estabilidade real. Após olharmos para estes 5 pontos, a conclusão é óbvia: a cimeira gerou uma aparência de estabilidade, mas poucos resultados estruturais. Pequim obteve uma vitória narrativa de estabilidade estratégica, enquanto Trump focou-se em anúncios vistosos a Boeing e a agricultura, deixando por resolver os temas fraturantes. Como eu disse, o tema Taiwan, semicondutores, terras raras e a crise de Hormuz. A crítica principal reside no foco imediato de Trump face à estratégia paciente de Xi Jinping, que aproveitou a necessidade de vitórias rápidas do presidente americano. O único ponto positivo para Trump, para Washington, foi o facto de Trump não ter feito cedências explícitas sobre Taiwan. Em suma, a cimeira reduziu temporariamente as tensões através de uma estabilidade tática, mas a competição profunda e assimétrica mantém-se intacta. Subscreve o meu canal, coloca gosto para seguir mais conteúdo de notícias internacionais, segurança e defesa. Obrigado e apoie-me nos links associados.